Química é a arte de transformar as coisas. Excite elétrons e tenha lindas cores no céu. Feliz 2025, ou 35, ou sei lá quando você está assistindo esse vídeo. Faça uma titulação aqui e obtenha esse lindo rosa. Coloque um pouco de ácido em metais e obtenha gás hidrogênio. Acenda um fósforo aqui e... Então, gás hidrogênio é inflamável. Química, nada que tire a sua paz interior. A palavra vem do árabe, alquimia, significa a arte de transformar. Uma prática que surgiu na antiguidade, principalmente no Egito e na Grécia. O objetivo era transformar metais comuns, como chumbo, em ouro. Para quê? Bem, isso pouco importa. Fato é que assim surgiram os primeiros químicos mercenários, bem como os primeiros métodos de destilação e produção de ácidos. Mas esses experimentos não seguiam métodos científicos rigorosos. A fundação da química como ciência moderna só se deu quase no fim do Renascimento, com Robert Boyle formulando o comportamento dos gases e mais tarde com experimentalistas como Prost Lavoisier, considerado por muitos o pai da química. Daí surgiram os principais tópicos estudados em toda a química geral. Vamos mapear cada um deles de forma totalmente ilustrativa. Ligações químicas são espécies de relações que os átomos estabelecem entre si. Mas por que átomos estabelecem ligações? Tudo tem a ver com estabilidade. A verdade é que, separados, alguns elementos são mais estáveis. Então, se juntam fazendo ligações químicas justamente para alcançar a estabilidade. Mas opa! Gases nobres são estáveis sozinhos, disse Gilbert Lewis. Então, talvez a maior parte dos elementos tente imitar a configuração de um gás nobre, com 2 ou 8 elétrons na última camada, pensou ele. Isso é conhecido como regra do octeto. Daí surgiram os primeiros modelos de ligação. As ligações podem ser do tipo iônica, covalente ou metálica. Começando pela iônica, observe a configuração do sódio e do cloro. O sódio apresenta um elétron sozinho na última camada. Já o cloro, 7. Mas, se igual a um gás nobre eles querem ser, o cloro pode roubar esse elétron para ficar com 8. E o sódio não faz muita questão dele, porque se ele perde, ele também fica com 8, na camada mais interna. Daí, esse sódio vira um cátion e esse cloro um ânion. Eles se atraem mutuamente, estabelecendo uma ligação iônica. A ligação iônica ocorre por meio da atração eletrostática desses íons, que usualmente formam retículos complexos. A maior parte dos metais são cátions, e dos ametais são ânions. Os metais tendem a perder elétrons, e os ametais a ganhar. Por isso, os metais com ametais geralmente se combinam por ligações iônicas. Agora, como os ametais querem muito elétrons, imagine só, 2 átomos de cloro se aproximam. Esse quer muito o elétron dele, e esse quer muito o do outro. O que eles fazem? Sobreposição de orbitais. Mas isso é meio complicado para um vídeo como esse. Então, vou dizer que eles simplesmente compartilham elétrons. Agora, esse par de elétrons pertence a ambos os núcleos atômicos, formando o cloro gasoso, Cl2, muito tóxico, que pode te matar. A ligação que ocorre por meio do compartilhamento de elétrons é chamada de covalente. Ok, agora só falta você me dizer que metais entre si também fazem algum tipo de ligação. Então, sim. A teoria da ligação metálica consiste num mar de elétrons livres. Como os metais têm pouca afinidade por elétrons, esses elétrons acabam circundando diversos núcleos positivos, trazendo estabilidade a eles. É esse mar de elétrons que explica a ligação metálica. São esses elétrons livres que justificam o brilho dos metais, a maleabilidade, a boa condutibilidade elétrica, dentre outras coisas. Polaridade é aquilo que divide um país. Obviamente, isso tem a ver com extremidade de polos. Imagine que um átomo de flúor se ligue a um átomo de hidrogênio. Como o flúor é mais eletronegativo, ele puxa para ele, com mais intensidade, os elétrons da ligação. Isso distorce a nuvem eletrônica a favor do flúor.
criando um polo. Em função da diferença de eletronegatividade, a molécula fica polar. Mas, se dois átomos de hidrogênio se ligam, como a eletronegatividade é a mesma, nenhum dos átomos puxa com mais intensidade a nuvem eletrônica. Não se cria polo, por isso é apolar. Esse A é um prefixo de negação, significa sem polo. Isso explica por que moléculas diatômicas do mesmo elemento, como Cl2, F2, O2, etc., são sempre apolares. Interações intermoleculares. Intermolecular significa entre moléculas, ou seja, são interações que ocorrem entre as moléculas. A interação entre as moléculas apolares é conhecida como dipolo induzido. Induzido porque, embora ela não tenha polo, em algum momento o núcleo de uma outra molécula apolar pode passar muito próximo e ativar a densidade de carga negativa, que gera uma densidade positiva, que ativa uma outra molécula em negativo e positivo, e depois outra, e isso se torna um processo em cadeia. Essa interação de polo induzido é a mais fraquinha. Agora, se uma molécula polar passa próximo de uma apolar, é claro que ela também vai induzir um polo aqui. Por isso, esse tipo de interação é o tipo de dipolo induzido. Ocorre entre uma molécula polar e uma molécula apolar. Esse tipo de interação é ligeiramente mais forte do que a anterior. A interação entre moléculas polares é a mais óbvia. Um polo negativo atrai um polo positivo, que atrai outro positivo, e por aí vai. Isso é a interação de polo, mais forte do que as outras duas anteriores. Se essas moléculas polares envolverem hidrogênio com flúor, oxigênio ou nitrogênio, essas interações de polo são tão intensas que são chamadas de ligações hidrogênio. Elas são as mais fortes porque a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o flúor é muito grande. O mesmo acontece entre o hidrogênio e o oxigênio e o hidrogênio e o nitrogênio. Cada uma dessas interações vai justificar um determinado estado físico. Em geral, quanto mais forte for a interação, maior a tendência em formar líquidos ou sólidos. Reação química é aquilo que você faz quando está precisando de grana, ou quando quer dar aulas, ou quando quer brigar com alguém. Se as moléculas interagirem rompendo ligações químicas para a formação de novos arranjos entre átomos, denominamos esse processo de reação química. Uma reação química, portanto, envolve a ruptura e a formação de novas ligações químicas. Essa seta é como se fosse o antes e o depois. Chamamos isso aqui de reagentes e isso aqui de produtos. Existem diversos tipos de reações. Elas podem ser de síntese ou adição, onde átomos ou moléculas se unem, análise ou decomposição, que é o contrário da anterior. Aqui as moléculas se fragmentam. Simples troca ou deslocamento, em que átomos substituem outros em determinadas moléculas, e dupla troca, na qual ocorre uma troca simultânea de átomos das moléculas envolvidas. Estequiometria. Estéquio significa elemento e metria, medida, ou seja, medida de átomos, moléculas e coisas que você não pode ver. Aqui você vai fazer cálculos químicos até ficar com tendinite no pulso. Para isso, uma coisa muito importante na estequiometria é você entender o que é mol. Mol é um número, tipo a dúzia, que vale 12 unidades. Uma dúzia de ovos são 12 ovos. Uma dúzia de cadeiras são 12 cadeiras. Só que o mol vale aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23, isto é, 602 sextilhões. Então, um mol de ovos equivale a 602 sextilhões de ovos. Um mol de pessoas equivale a 602 sextilhões de pessoas. Não se engane, nem na China, nem na Índia, nem na Terra, nem no universo existiu esse número de pessoas. Já deu para perceber que o mol não é uma unidade adequada para o nosso dia a dia, somente para coisas muito pequenas, que estão em grande quantidade. Por exemplo, em 18 ml de água, eu sei que tem aproximadamente 1 mol de moléculas de água, isto é, 602 sextilhões de moléculas.
Como eu sei disso? Fazendo contas que vão te deixar muito estressados para um vídeo como esse. Resumo da ópera: a estequiometria te ajuda a prever quantidades de reagentes e produtos, purezas, rendimento, dando uma boa ideia se determinada reação química vai te dar grana ou não. Soluções em química são misturas homogêneas. Misturas homogêneas apresentam as mesmas propriedades físicas ao longo de toda a extensão do material. Exemplo: água e uma pitada de sal é uma mistura homogênea porque a densidade é a mesma em qualquer ponto da solução. Já na água e o óleo, a densidade aqui e aqui são diferentes. Por isso, esse sistema é heterogêneo. Portanto, uma solução é uma mistura homogênea. Agora, toda solução é formada por um soluto e um solvente. Aqui, o cloreto de sódio ou sal de cozinha é o soluto. A água é o solvente. Ao adicionarmos sal em água, sabemos que a água dissolve o sal. Porém, existe um limite de dissolução. Quando esse limite é atingido, parte do sal vai para o fundo, porque a solução atingiu o seu ponto de saturação. Isso é definido como coeficiente de solubilidade. Exemplo: o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha é 36 gramas de sal para 100 ml de água a 20 graus Celsius. Se a quantidade de sal for abaixo dessa quantidade, nas mesmas condições, dizemos que a solução é insaturada. Se você adiciona exatamente 36 gramas, a solução fica no limite. Dizemos que ela está saturada. Se continuar adicionando, não haverá mais água disponível para dissolver o soluto. Por isso, ele começa a se depositar no fundo. Dizemos que essa solução é saturada com corpo de fundo. Eu sei, você já está saturado também, mas tenho que falar de concentração das soluções. Concentração de uma solução é a razão entre as quantidades de soluto e a quantidade de solução. Exemplo: o soro fisiológico é 0,9% em massa. Isso significa que a cada 100 gramas de solução, há 0,9 gramas de NaCl. Isso também é chamado de título. Calma, preciso me concentrar. Sim, pois há diversas outras formas de expressar concentração, como a molaridade, molaridade, concentração comum, ppm, ppb, entre outras. Mas difícil mesmo é se concentrar para estudar todas as formas de concentração. Assim chegamos à termoquímica. Termo tem a ver com calor / temperatura. E química, você já sabe, eu acho. Um processo pode acontecer com absorção de calor ou com liberação de calor. O gelo, por exemplo, absorve calor do ambiente e derrete. Processos que ocorrem com absorção de calor são chamados de endotérmico. Endo significa para dentro, ou seja, para dentro calor. Não de você, mas das reações. Agora, qualquer massa de combustível que queima libera calor. Como sei disso? O próprio fogo é a manifestação da energia liberada. Por exemplo, processos que ocorrem com liberação de calor são chamados de exotérmicos. Exo significa para fora. Lembra? Êxodo, para fora polvo. Exotérmico, para fora calor. O calor absorvido ou liberado pode ser medido através de uma função de estado chamada de entalpia, representada pela letra H. Se a entalpia dos processos for superior à entalpia dos reagentes, teremos um ΔH positivo. Isto é, absorve mais do que libera, então o processo é endotérmico. Se a entalpia dos reagentes for superior à entalpia dos produtos, teremos uma variação negativa, isto é, libera mais do que absorve, então o processo é exotérmico. Cinética química. Cinética química trata de velocidade, mas não é qualquer velocidade, é a velocidade das reações. Reações químicas podem ser rápidas ou lentas. O gás nitrogênio produzido no airbag é extremamente rápido. Ainda bem, né? Imagine se não fosse. Já a formação do petróleo é extremamente lenta. Levou milhares de anos para acontecer. Por isso, em nosso tempo de vida, não adianta ficar esperando por ele. E por isso mesmo é considerado uma fonte não renovável de energia. Sim, isso vai acabar. E sinceramente o planeta agradece. E por falar em calor, quanto maior a temperatura, maior a velocidade das reações. Quanto menor a temperatura, menor a velocidade. É por isso que você preserva alimentos em baixas temperaturas na geladeira.
Na verdade, você está diminuindo a velocidade com que eles sofrem oxidação. Mas o que é que faz uma reação ser rápida ou lenta? Antes disso, vamos imaginar um processo reacional de H2 e I2 formando ácido iodídrico. Traçando a energia versus o caminho da reação, ligações dos reagentes são enfraquecidas enquanto tendem para um maior grau de energia. Esse topo chamamos de complexo ativado. As ligações antigas se rompem formando novas ligações de HI, com energia mais baixa e, portanto, mais estável. Esse gap é chamado de energia de ativação. Essa é a energia necessária para a reação acontecer. Quanto maior é a energia de ativação, mais lenta ela será. Quanto menor, mais rápida. Uma coisa que podemos fazer é utilizar um catalisador. Um catalisador diminui a energia de ativação, fazendo ela ficar bem mais rápida. O níquel, por exemplo, é um catalisador utilizado na conversão de óleos vegetais em margarina. Outros catalisadores foram as diversas animações feitas pelo Eduardo do canal Posso Pesquisar. Sim, ele diminuiu a energia de ativação do meu trabalho, senhores. O cara manda bem demais. Aliás, recomendo fortemente o conteúdo dele a vocês. Depois do vídeo, vai lá e dá uma força no canal dele, valeu? Equilíbrio. Bem, você deve mais ou menos saber o que é. Equilíbrio químico é uma situação na qual reagentes formam produtos e produtos formam reagentes. Chamamos esse processo de reversível. Por exemplo, o gás nitrogênio pode reagir com o gás hidrogênio para formar amônia, mas as moléculas de amônia podem reagir entre si para regenerar o reagente. Por isso, representamos o equilíbrio sempre por uma seta dupla, onde o reagente forma o produto e o produto forma o reagente. Como isso acontece quase que simultaneamente, dizemos que o equilíbrio é dinâmico. Mas como sabemos quando o equilíbrio foi atingido? Imagine que uma determinada quantidade de reagentes vai formar produtos ao longo do tempo. No início, como nada ainda aconteceu, não existe produto. Com o passar do tempo, os reagentes vão reagir com a maior velocidade possível para formar os produtos. Como o processo é reversível, os produtos começam a regenerar parte dos reagentes, porém numa taxa de conversão menor. Observe a setinha. Depois de um certo tempo, a velocidade com que reagentes formam produtos e produtos formam reagentes tende para a igualdade e não muda. Isso faz com que as quantidades de reagentes e produtos sejam sempre as mesmas ao longo do tempo. É aí que o equilíbrio químico é atingido. Isso significa que as concentrações de reagentes e produtos são constantes no equilíbrio. Logo, a razão entre eles também é uma constante. É daí que vem a constante de equilíbrio. É importante dizer que catalisador não afeta essa constante, mas a temperatura sim. Claro, pois temperatura influencia o grau de agitação das moléculas. Ácidos. Toma cuidado com isso, meu filho! Sim, os inorgânicos costumam ser fortes, tipo o ácido sulfúrico usado em baterias de automóveis. Já os ácidos orgânicos tendem a ser mais fracos, tipo os encontrados em frutas cítricas, como limão, laranjas ou tempero, como vinagre. Mas tudo também depende da concentração da solução. Dependendo da concentração, as soluções podem ser mais ou menos ácidas. Exemplo, a adição de ácido clorídrico em água promove a liberação de H+ no meio, chamado de íon hidrônio. Quanto maior é a quantidade de H+, mais ácido será o meio aquoso e mais baixo será o pH. Essa é a definição de ácido de Arrhenius. Agora, a adição de hidróxido de sódio em água promove a liberação de hidroxila no meio. Quanto maior a quantidade de OH-, mais básico será o meio aquoso e mais alto será o pH. Por isso, o NaOH é considerada uma base de Arrhenius. Agora, se você tem uma solução básica com pH alto e começa a misturá-la com uma solução ácida, o H+ reage com a hidroxila OH- para formar moléculas de água. Essa é uma reação de neutralização cujo pH tende para 7. Eletroquímica basicamente estuda as reações que ocorrem com transferência de elétrons. Exemplo, se o zinco perde 2 elétrons para o cobre, ocorre uma reação de oxirredução. O cobre, que ganhou os elétrons, sofreu redução, pois o NOx diminuiu. Já o zinco, que perdeu elétrons, sofreu oxidação.
A famosa ferrugem que você conhece, isso nada mais é do que a oxidação do ferro. Sim, ferrugem. É a perda de elétrons do átomo de ferro. Uma coisa que você vai estudar aqui são as células galvânicas. De um lado, uma solução de sulfato de cobre, do outro, uma solução de sulfato de zinco. Colocamos 2 eletrodos aqui, um de cobre no compartimento e outro de zinco no outro compartimento. Aqui tem um fio condutor, uma chave e uma lâmpada. Um lado é positivo e o outro negativo. Utilizamos uma ponte salina e fechamos o circuito. Aqui, devemos saber que as substâncias ou metais têm uma certa vontade em ganhar elétrons. Como vimos, o zinco cede elétrons para o cobre, mas esses elétrons agora são aproveitados para obter energia elétrica. Essa é a ideia da eletroquímica, usar energia química para obter energia elétrica. Mas também é possível usar energia elétrica para obter uma reação química. Isso acontece numa célula eletrolítica. Nela, temos 2 eletrodos de grafite mergulhados em cloreto de sódio fundido, por exemplo. Quando passamos uma corrente elétrica, criamos 2 polos, o negativo e o positivo. Os cátions migram para a parte negativa, onde os elétrons estão chegando, e o reduzem a sódio metálico, enquanto os íons cloreto migram para o polo positivo para oxidar e formarem gás cloro. Aqui, você usou energia elétrica para obter energia química. E por falar em energia, pare de desperdiçar a sua energia com leituras de referências duvidosas. Use a Brilliant. Aqui, todo o conteúdo é elaborado por uma equipe premiada de professores, pesquisadores, profissionais do MIT, Caltech, Duke, Microsoft, Google e muito mais. A Brilliant foca no seu progresso. É o lugar onde você aprende fazendo, com diversas lições, não só de química, mas também de matemática, análise de dados, programação, inteligência artificial, dentre outras. É muito fácil praticar no seu celular e acompanhar o seu progresso. O método da Brilliant é repleto de soluções práticas e problemas que permite que você brinque com os conceitos. Um método comprovadamente 6 vezes mais eficaz do que ficar assistindo vídeos e palestras de forma passiva. Fortaleça sua mente. Então, não perca mais tempo. Seja rápido. Para experimentar tudo que a Brilliant tem a oferecer,